Olá! No módulo anterior, nós discutimos as transformações na organização da família brasileira e os potenciais impactos dessas mudanças na sala de aula. Neste vídeo, vamos conhecer melhor a realidade das famílias dos estudantes da Rede Municipal de Conceição do Mato Dentro, onde vivem, suas principais características e os desafios educacionais que devem ser enfrentados para o desenvolvimento de uma relação de cooperação entre família e escola. A história recente de Conceição do Mato Dentro fornece algumas pistas para contextualizar as mudanças nas relações familiares. No espaço de algumas décadas, o município passou de um foco na agricultura de subsistência, turismo religioso e criação de gado para uma maior concentração de áreas destinadas à criação de gado de corte, à plantação de cana e ao cultivo de eucalipto. Esse processo provocou o encolhimento da agricultura familiar e o êxodo de famílias que residiam no meio rural para as áreas urbanas. O estabelecimento da mineradora Anglo-American na região foi marcado por uma significativa expansão econômica, com a chegada de massa de trabalhadores, aquecimento do mercado imobiliário e com reflexos sociais importantes, incluindo o aumento da prostituição e da evasão escolar. A crise econômica global e seu impacto na mineração foram sentidos no município com o crescimento da violência urbana. O turismo ecológico voltou a ganhar força, assim como a produção de queijo, cachaça e artesanato. As transformações socioeconômicas foram acompanhadas por uma intensa reestruturação organizacional da educação municipal e pela alteração do perfil das famílias, com redução do número de filhos e notável influência das tecnologias, como o celular, nas relações familiares. As mudanças das relações sociais incluem aspectos positivos, como a diminuição do trabalho infantil, e negativos, como aumentos de casos de problemas sociais graves, como a violência doméstica, pedofilia, alcoolismo, famílias absorvidas pelo tráfico e abandono parental. Eu tenho medo de acontecer, de eu estar dentro de casa, chegar uma notícia ruim para mim dentro de casa dessas meninas. E eu parando fora sem aguentar. É por isso que eu vou correr no Conselho Tutelar, eu vou correr o voo possível para tirar essas meninas da rua. Que eu falo, deixa eu sair, sou de maior, eu estou com 15 anos, não posso ser assim, tá muito difícil, eu quero ajuda para isso, peço ajuda. Conceição do Mato Dentro é composta por uma multiplicidade de povoados e distritos com vasta extensão territorial, com populações que variam muito em termos numéricos e com particularidades culturais e econômicas. Essas localidades são marcadas por uma cultura rural e comunitária, bem como pelo turismo, pela religiosidade, pela agropecuária e pelas consequências das atividades ligadas à extração de minérios. O modo de vida nas comunidades rurais são, geralmente, definidos por fortes laços afetivos e interdependência entre as famílias vizinhas. Em casos pontuais, no entanto, esses laços comunitários podem estar fragilizados e precisam ser estimulados. Bom, que a gente, graças a Deus, a gente combina com todos, né? Graças a Deus, a gente combina com todos eles. E quando procura, assim, sempre, assim, um leite, a gente arruma, né? Um queijo, que a gente também mexe com um queijinho, aí, procura, a gente arruma. Mas tem as coisas emprestadas, nem eles aqui, nem a gente também, não. Uma característica desses aglomerados populacionais que merece destaque por sua potencial repercussão na sala de aula é a distância em relação à sede municipal. Alguns estão localizados a mais de 60 quilômetros da sede, o que gera necessidade de longos deslocamentos para o acesso a equipamentos públicos e ao comércio local. Aqui na secretaria a gente brinca que para desestressar a gente vai para a zona rural. Lá a gente busca esperança, porque a gente vê um ambiente tão acolhedor, um ambiente tão solidário, tão humano,
que realmente assim, enche os nossos corações. Os professores muito dedicados. Agora, a gente não pode deixar de ressaltar que o fato da distância, da maneira como eles se vivem e se localizam, traz algumas limitações, né? Às vezes para outros projetos mais inovadores, mas a gente tem buscado vencer esses obstáculos, né? De distância, de culturas. Nós tivemos também uma outra oportunidade de falar sobre o transporte escolar na zona rural, onde os pais queriam utilizar o transporte para ir ao posto de saúde, né? E eu tive também, eles nos convidaram para ter uma reunião na escola, a participação muito grande, né, dos pais e dos alunos, e nós conversamos francamente com relação a não poder utilizar esse transporte. Nós quando podemos, nós entendemos que eles moram em lugares distantes, que às vezes realmente é difícil para ir ao posto de saúde, que é o transporte que tem, é o transporte escolar, mas que eles, para poder atendê-los, a gente estava ferindo o direito dos próprios filhos, dos filhos deles, né? Que a partir do momento que eles ocupavam aquele espaço, a criança estava mal acomodada, né? E aquilo dali poderia gerar um acidente, gerar alguma coisa com o próprio filho, né? Então, por que não, né, buscar uma outra forma de atendê-los que não infringisse o direito das crianças, que é o direito ao transporte escolar. As pessoas mesmo da área rural, que estão mais distantes, elas têm muita dificuldade de acessar a escola, tem questões ligadas à comunicação, né? Então tem alguns lugares do município, né, nessas localidades que não tem cobertura de telefone e várias coisas, e também a questão do deslocamento muito difícil. Né? É difícil até para um tratamento de saúde, né? Então, às vezes, para ter esse acompanhamento mais próximo da escola, é bem complicado para essas famílias. Do ponto de vista educacional, os estímulos ambientais e culturais para a leitura no meio rural são menores. A profusão de anúncios, placas de sinalização e o maior agrupamento de equipamentos sociais e culturais no ambiente urbano contribuem para impulsionar a capacidade de leitura de crianças e adolescentes. Na zona rural, a gente recebe alunos com um nível de dificuldade ou de atraso nesse processo de aquisição da leitura e da escrita, bem diferente do que a gente vê na cidade, né? Mesmo se comparado com escolas de periferia, eu acho. Na cidade, a impressão é que as crianças têm, mesmo que a família não tenha, não valorize tanto a educação, mas a criança tem um acesso maior a livros, a processos de leitura, né, que é aquilo que a gente chama de letramento. E na zona rural, talvez devido ao índice muito grande de analfabetismo, pouco acesso a livro, a revistas, então essas crianças elas não vivenciam esse processo de letramento em casa, né? Isso vai acontecer muitas vezes só na escola. A sede do município, também culturalmente marcada pela religiosidade e pelo turismo, é subdividida em 16 bairros, alguns mais antigos e outros loteamentos recentes, frutos da expansão urbana. É importante notar que as características sociais dos bairros são definidas pela composição da população conforme estratificação de renda, pela presença da mineradora Anglo-América e do projeto Sistema Minas Rio, e pela maior ou menor proximidade em relação ao centro administrativo, que influencia no acesso a serviço e equipamentos públicos. No caderno de formação continuada dos docentes, encontramos informações mais detalhadas sobre as subdivisões municipais. Entre dezembro de 2017 e abril de 2018, os articuladores comunitários realizaram 200 visitas às famílias com o objetivo de levantar informações sobre os principais desafios educacionais do município. A dispersão e a apatia dos alunos foram os comportamentos mais frequentes a motivar a visita e a maioria das famílias visitadas reside no meio rural.
Pouco mais da metade é formada por pai, mãe e filhos, dado que acompanha a média nacional de acordo com o IBGE. A segunda estrutura familiar mais frequente, 15% do total, é aquela constituída por mãe e filhos. No entanto, em mais de 80% dos casos, a mãe foi a principal responsável pelo atendimento dos articuladores. O tempo de deslocamento do aluno para chegar à escola é um fator com potencial impacto sobre o desempenho escolar. Para os estudantes residentes das áreas urbanas, o tempo médio de deslocamento varia entre 15 e 30 minutos. Para alunos das regiões rurais, esse tempo varia de 30 a 45 minutos e, em algumas situações, pode passar de 1 hora. Eles acordam 20 para 5. Quer dizer que é 4h40. E 5h20 eles saem. Para chegar aqui, ali o carro pega ali 5h30. Aí, como for 6h15, o carro pega lá no Juquinha para chegar no Clube em 7 horas. Daqui lá em cima, no tabuleiro, me parece que é uns 15 minutos, mais ou menos. Isso mesmo. Agora, daqui até no Tocolomim, não sei mais ou menos quanto tempo que gasta. Não, uns 40 minutos, me parece, mais ou menos. O dia que não tiver, o Avanhas não vai. Porque daqui, eles ir daqui lá no Juquinho sozinho, eles saem de madrugada. Às vezes, quando tá chovendo, pega cá embaixo. Aqui não tem aqueles eucaliptos cá embaixo, pega ali, de outra hora muda o local lá pra cima um pouco. Agora, quando tá estiado, igual pelo menos, tá pegando cá embaixo na ponte, onde vocês passaram naquela ponte. Porque não tá chovendo. Mas quando tá chovendo, não tem como descer cá. É muito difícil. 6 horas. Aí eles levantam 6 horas, aí já arrumo porque o Cefam é às 7h30. Aí eu acordo às 6 horas, levanto, já durmo arrumado, né? Eles têm muita dificuldade para levantar de manhã. Aí eles já dormem arrumados, levantam, já escova os dentes, já pega a mochila e ó. Ah, não, misericórdia, é muito longe. Eu, sinceramente, eu vou na rua de mês em mês. Mas a gente dá graças a Deus porque tem, né? O carro agora para poder pegar e levar, né? Porque no tempo que a gente pelo menos estudou, mesmo os meus filhos, a mãe dos meninos aí estudaram, era com dificuldade, era daqui em 3 barras, mais ou menos, o quê? Mais de 1 hora a pé, né? E eles iam voltar, vai ver chovendo, com sol quente, né? E hoje não, hoje tem o carro que pega ali. Hoje tem de tudo, né? Tem várias oportunidades, né? Tem caderno, tem uniforme, não é igual a gente que antigamente, né? Tinha que ir descalça, né? Com sacos, antigamente tinha uns caderninhos assim marrom, que tinham tiradentes na capa, uns caderninhos assim. E era uma embalagem de macarrão, que chamava Oregon. Aí nós põe tudo que tinha de caderno dentro do saquinho, menino, descalço. Pior, e nós íamos pescando aquela satisfação, menina, aquela alegria. Hoje eles têm de tudo, menino, e não quer nada com a dureza, né? E eu falo mesmo, pego no pé mesmo. Você não estuda não, que daqui um dia que o sol do jeito que tá aí, você vai estar batendo inchado no que tá pros outros. Mas só que era um pouco mais difícil, né? Não tinha carro, não tinha, quer dizer, caderno, não tinha bolsa, não tinha roupa, não tinha chinelo, não tinha nada. Ia de pé no chão e voltava, e nem merenda tinha. As coisas eram mais difíceis. Mas mesmo assim, eu nunca deixei de ir à escola. E por isso que eu falo com eles, para eles continuarem indo também, que hoje está muito mais fácil. Você viu, pode falar, se tivesse uma estrada aqui, pode dizer que o carro estava dentro de casa. Entre os casos de alunos com dificuldades de aprendizagem, 50% enfrentam mais de 30 minutos de deslocamento entre a casa e a escola. A gente tem alunos que acordam bem cedo, às vezes, para ir para a escola. Isso porque, né, como eu falei, são 2 transportes e ainda tem uma caminhadinha. Então, eu imagino que tem aluno que sai 15 para 5 de casa, do turno da manhã. É muito cedo. E a gente percebe que às vezes são esses mesmos que estão cochilando ou que estão atrapalhando, agitados demais. Então, é possível perceber uma relação, sim. E, claro, o aluno, quando falta, e às vezes falta 3 vezes na semana, ele fica prejudicado. O tempo diário de convívio familiar qualificado, onde a relação familiar é caracterizada por vínculos afetivos mais saudáveis, com maior interesse na vida da criança ou adolescente e investimento em seu desempenho escolar, é menor nas famílias residentes no meio rural. Na escola,
a gente vê o aluno e não entende muito bem o que é que está acontecendo, né? Aquele aluno está desinteressado, você pede para ler, ele não quer ler, você não sabe se é vergonha, se é dificuldade. Então a gente percebe várias questões ligadas à leitura e à escrita, e aí quando a gente chega na casa, a gente vai ver que aquele aluno não tem nenhum tipo de ajuda, né? Então eu me deparei com esse tipo de situação, em que um aluno, às vezes do 7º ano, é o membro da família com maior escolaridade, né? Porque tem às vezes irmãos mais novos, o pai e a mãe analfabetos, então ele está ali praticamente sozinho, né? Abrindo um caminho dentro da família. Diante da apatia dos filhos ou tutelados, 6% das famílias avaliam ser um comportamento natural que não exige maior intervenção, e 13% das residências foram registradas como sujas, insalubres ou com sinais de perigo. Cerca de 19% das famílias necessitam, segundo os articuladores comunitários, de encaminhamento urgente. Entre essas, 80% vive nas comunidades rurais. Ontem mesmo eu fui numa casa que, assim, tudo, como eu falei, super limpo, mas um quarto para 5 pessoas, e sem contar que são 5 filhos, sem contar no pai e na mãe. É o quê? Um quarto, uma sala, a cozinha e o banheiro. Por fora a gente vê assim que tá uma estrutura boa, mas quando entra as paredes já tremendo, poder cair. Aí muito escorpião dentro da sede. Nossa, assim, ela falou que a mãe é diabética, teve que sair de casa, foi morar com outra filha. Agora, o irmão dela eu tive que entregar, e eu entreguei que eu não pude mais ficar. Que o que ele estava fazendo não era normal, não era comigo. Tava roubando casa dos outros, roubou a casa do Jardim ali, o porão dessa mulher aqui foi roubado que roubou, o porão da Rita aqui com a ferramenta já tinha um buraco, ele acabou de abrir um janelão quebrando. Entrou lá, pegou todos os brinquedos que tinha lá, pegou um monte de coisa. E eu não aguentei, estava me ameaçando de faca, estava de soco pra cima de mim, estava de soco por cima dela, até um CD que eu punha para rodar para eles divertir, saía lá para fora que eu não queria escutar, eu punha para eles. Só isso aí já servia para poder implicar o dia inteiro. Tive que chamar a polícia para ele 2 vezes, a polícia não fez nada. Procurei conceituar e entreguei. Foi por isso que eu entreguei. Eu não entreguei por ruindade, eu não entreguei por maldade. Eu evitei de tomar um tiro na cabeça. Um outro diagnóstico importante que merece ser destacado é que para mais de 80% das famílias entrevistadas é papel da escola orientar os responsáveis quanto ao comportamento social e escolar dos tutelados. A gente vê pessoas, infelizmente, as pessoas achando que, delegando funções à escola que não é dela, né? Exigindo mais do que, na verdade, deveria, né? Ou seja, deixando de cumprir o seu papel e transferindo sua responsabilidade, principalmente para a escola, né? Que já tem que lidar com tantos problemas. Por isso é que é muito importante, quando eu falo que a família, que a gente teria que educar a família, é nesse sentido, né? De mostrar a responsabilidade de cada um, de cada ente, e que o sistema ele só funciona se todos os pilares estiverem firmes e nos seus devidos lugares, né? Porque se um enfraquece, se um quer passar o peso para o outro e sobrecarrega o outro, aí como que se resolve esse problema? Então, quando a gente chama a família, é exatamente para isso. Vamos dividir? Além dos dados levantados por meio das visitas dos articuladores comunitários, realizamos entrevistas com lideranças políticas, agentes públicos e educadores para compreender ainda melhor a realidade do município, sua vocação e seus desafios. Nesses relatos, alguns dos impasses educacionais que já discutimos são retomados e reforçados, como, por exemplo, a importância de reconhecer as significativas diferenças sociais e culturais que existem entre as coletividades urbanas e rurais, e de adequar os conteúdos e aparatos educativos para atender às necessidades específicas de cada ambiente. O nosso município, ele, tem um território muito extenso. Então, isso faz com que a gente tenha diversas realidades.
né, diversas culturas no mesmo território. E a gente vê isso muito claramente, né, quando a gente faz essas nossas visitas, a forma, né, e como a comunidade se articula, como que ela lida com os problemas, qual que é a relação que ela tem com as escolas. Então, cada lugarzinho tem a sua característica peculiar. Foi destacada também uma demanda por investimento em inovações pedagógicas, em projetos de valorização da educação e no aperfeiçoamento estrutural de equipamentos e serviços públicos para melhor atender as populações. As autoridades comentaram ainda sobre as vocações do município e algumas dificuldades que a localidade enfrenta e que merecem atenção. É importante destacar que a vocação aqui não significa um destino pré-determinado e imutável, mas sim os potenciais produtivos, sociais e culturais que predominam no imaginário do povo e de suas lideranças. O turismo rural, ecológico e histórico, assim como a agricultura familiar, aparecem como vocações que devem ser estimuladas para diminuir a dependência econômica da cidade em relação à mineração. Foi ressaltada ainda a necessidade de combater as desigualdades sociais e de promover a cultura comunitária. As entrevistas e os demais pontos abordados podem ser conferidos no caderno. O currículo escolar que orienta a formação dos estudantes está vinculado às formulações da Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, aprovada em dezembro de 2017. O texto da BNCC determina 60% dos conteúdos que devem estar presentes na formação escolar das crianças e adolescentes brasileiros, mas os 40% restantes devem ser definidos em nível local, pelas escolas e secretarias de educação, de acordo com as necessidades de cada município. Eu acho importante a ideia de se conhecer o município, conhecer a realidade que vive as pessoas, né, do município tão diverso como é Conceição, né, que a gente tem uma zona urbana, uma zona rural imensa, com diversas características, uma muito diferente da outra. Eu acho importante isso porque a gente observa na educação muitos modelos educacionais que são implantados, que vêm de fora, né, na maioria das vezes. Você pega um modelo educacional da Europa e tenta implantar no Brasil, você pega um modelo educacional do sul do Brasil, do norte do Brasil, enfim, né, com diversas realidades e tenta implantar em uma realidade que é própria, que tem sua constituição própria. Então esse trabalho que é feito com os articuladores, de ir às famílias, de escutar as famílias, né? Essa escutativa, eu acho que ela é muito importante nesse sentido. Tanto para que as pessoas se sintam acolhidas, né? Sintam, olha, realmente o município se importa comigo, se importa com uma educação de qualidade, como para a gente pensar o que seria então uma educação de qualidade para essas pessoas. O que elas estão buscando como qualidade na educação. Outras localidades, como São Paulo e a cidade mineira Governador Valadares, já lançaram suas matrizes curriculares e suas experiências são relatadas no caderno de formação continuada dos docentes. O processo de elaboração coletiva desse documento deve passar por uma análise criteriosa das particularidades e desafios de cada região e pode ser dividido em 5 passos. São eles: elaboração dos eixos estruturantes do currículo municipal, cotejamento com a BNCC. Elaboração da estrutura curricular, que pode ser uma estrutura matricial, por disciplina, multidisciplinar, por temas que todas as disciplinas seguem, interdisciplinar, onde o planejamento das aulas é feito em comum, envolvendo diversas áreas, ou transdisciplinar, através de projetos integrados de trabalho, pesquisa e estudo. Revisão de sequências temáticas por escola e nível de ensino do município. Definição de plano de atividades por nível de desenvolvimento esperado. E revisão do sistema de avaliação municipal a partir da matriz curricular elaborada. A partir das discussões deste módulo sobre a realidade social, econômica, cultural e pedagógica de Conceição do Mato Dentro, será possível discutir as vocações do município e desenhar os eixos temáticos organizadores de sua matriz curricular.